Muito boa noite a você que está acompanhando a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Uma feliz noite de quinta-feira para você. Nós estamos chegando ao vivo, aqui direto de Brasília, em tempo pascal. Feliz quinta-feira de Páscoa, desejamos isso também. O programa de hoje certamente vai nos remeter às coisas do alto. Não tenho dúvidas disso. Nós temos um convidado muito especial, eu diria verdadeiramente um convidado ilustre, e nós vamos falar sobre história, memória, fé. Nós vamos falar sobre a nossa igreja num contexto nacional e regional. Recebemos aqui, e antes da introdução, já quero cumprimentá-lo, o arcebispo emérito de Aparecida, cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Ronaldo. Meu abraço, meu boa noite também a todos os telespectadores que estão nos acompanhando aí pela Canção Nova. Eu inverti a ordem de apresentação em uma referência importante à Aparecida, a quem queremos saudar aqui, toda a Arquidiocese de Aparecida, de onde o senhor recentemente mudou-se para Brasília. Mas eu tenho o prazer de recebendo nesta noite aqui Dom Raimundo Damasceno Assis, receber também este conteúdo estupendo, Viver na Alegria do Senhor. Dom Raimundo Cardeal Damasceno Assis, uma biografia da vida, da história de Dom Raimundo Damasceno, que foi escrita pela escritora Rita Elisa Seda. Cumprimentos a Rita, que também escreveu sobre Inhaxica, não é isso, dona Damasceno? Sobre Inhaxica e sobre Cora Coralina. Cora Coralina, e o livro foi editado pela Santuário, com a participação da editora Canção Nova também. Um trabalho estupendo. Dei uma olhada, não consegui ler, veja a grossura. Dom Raimundo Damasceno, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui nesta noite. Muito obrigado, Ronaldo. A alegria é toda minha estar aqui com você e também em comunicação aí com os telespectadores nessa noite aí pela Canção Nova. Eu tenho a ideia que nós temos muita história para contar nessa noite aqui nesse programa, não é verdade? O livro tem 900 páginas, né? 900. Então, e é resumido, né? Porque é uma história de mais ou menos 82 anos. Né? Eu vou fazer a seguinte introdução aqui deste programa. Olha, o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis é um dos bispos mais atuantes da Igreja Católica. Eu disse da Igreja Católica no Brasil. Esteve à frente de importantes funções. Foi arcebispo de Aparecida entre os anos de 2004 e 2016, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por 2 mandatos na década de 90, presidente também por 2 mandatos da CNBB, já foi secretário e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, participou de 4 sínodos designado por João Paulo II e depois por Bento XVI, e por quase 2 décadas foi próximo ao Papa João Paulo II e depois a seus sucessores, Bento, Francisco agora também. Desde o ano de 2016, quando tornou-se arcebispo emérito de Aparecida, por mais apaixonado que fosse pela capital da fé no Brasil, Aparecida, Dom Raimundo Damasceno guardava um desejo: voltar a Brasília, para onde se mudou pela primeira vez em 1960. Dom Damasceno veio para Brasília em 1960. Aqui tornou-se padre, bispo auxiliar e um dos pastores mais amados da Arquidiocese de Brasília, que está agora celebrando seu jubileu de 60 anos. É por isso que nós convidamos Dom Raimundo Damasceno para estar conosco. Primeiro, por toda a sua história. E segundo, pela história da Arquidiocese de Brasília, onde o senhor veio em 1960. Quando o senhor chegou aqui em Brasília, o senhor era um seminarista, e o que existia aqui em Brasília? Era um seminarista que acabava de terminar o meu curso de filosofia na Arquidiocese de Mariana. Porque o Dom Newton, quando esteve em Curitiba, para participar do Congresso Eucarístico em Curitiba, nacional, e também da Assembleia dos Bispos, isso em 1960, no mês de maio, um mês depois, né, da inauguração da nova capital, Brasília, ele, em contato com alguns bispos, fez um apelo a eles: eu estou começando uma arquidiocese onde não há seminário, não há clero diocesano, apenas alguns religiosos que estão lá começando, né, a implantar, digamos, a igreja lá no Planalto Central, de modo que aqueles bispos que puderem me ajudar, com algum seminarista, já que concluindo o curso de filosofia, para começar a teologia, eu ficaria muito grato. Mas do apelo de Dom Newton resultou apenas um seminarista, apenas o meu arcebispo na época, o arcebispo de Mariana, Dom Oscar de Oliveira, que lhe prometeu lá em Curitiba: eu lhe darei um seminarista
concluindo o terceiro ano de filosofia. O senhor pode ficar tranquilo. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Quando ele chegou em Mariana, ainda no final de maio, ele chamou o reitor e disse ao reitor, ó, eu fiz uma promessa ao Dom Newton de mandar um seminarista no terceiro ano de filosofia, de modo que vocês vejam quem dos alunos do terceiro ano de filosofia deve ir para Brasília. E o reitor me chamou e logo me disse aos padres, atendendo a um apelo do Dom Oscar, do arcebispo de Mariana, decidiram que você é o que deve ir para Brasília. E eu imediatamente disse que sim, embora não conhecesse Brasília, não conhecesse o arcebispo de Brasília, mas disse sim. O reitor ficou assim um pouco assustado, falou, não, mas não é bem assim, você tem que pensar, refletir, porque isso vai ser uma mudança radical na sua vida. Você está mudando de estado, mudando de arquidiocese, não conhece o arcebispo de Brasília, nem se sabe se esse projeto de Brasília vai realmente ser concluído e, enfim, chegar ao seu termo. É importante contextualizar. Brasília estava nascendo. Estava nascendo, é um mês. Não se sabia se politicamente vingaria aquela nova capital. Era um mês depois da inauguração. E o Juscelino, é claro, não seria o candidato. Então, o candidato dele seria um outro, o Marechal Teixeira Lott. Mas acabou vencendo o Jânio Quadros, como nós sabemos. De modo que, quando eu chego a Brasília para conhecer, o Dom Newton me chamou. Falou, você vem aqui para eu conhecê-lo, você me conhecer a cidade. Quando eu cheguei, era o Jânio Quadros, o presidente da República. Seis meses de governo, mas um governo muito tumultuado em Brasília naquela época, entende? Sim. Ele condecorou o Che Guevara, condecorou o Gagarin. Enfim, foi um governo muito tumultuado que terminou com a sua renúncia, né? 6 meses depois, no dia 25 de agosto, justamente no dia do soldado, em 1961. E eu estava aqui. E o senhor viveu tudo isso como um seminarista, 23 anos de idade, certo. Um menino ainda, certo. Não é? E numa igreja nascente também. Claro. Como é que era aquela igreja nascente de Brasília naquele instante? Era uma igreja que estava... Não tinha nada? Nada, estava começando do nada, digamos assim, né? O arcebispo chegou e mal encontrou a residência aí na W3 707, ocupando a casa. Porque o presidente... Seminário tinha? Não tinha seminário, nada, tinha apenas o terreno. A Asa Norte não existia naquela época, era simplesmente um cerrado e nada mais. Grande parte da Asa Sul estava em construção, havia as vias, é claro, já estavam traçadas, a iluminação, tudo asfaltado, mas as residências ainda eram poucas. O centro de Brasília era a chamada Cidade Livre, o núcleo bandeirante. Foi lá que eu fiz, inclusive, preparei meus papéis, entende? Para viajar para Roma. Bom, porque ele era o centro da cidade. E tem essa outra parte. O senhor ficou quantos meses aqui? Porque o senhor foi enviado para Roma imediatamente? Não, eu fui para Roma só em setembro. Setembro, quanto tempo depois? Eu cheguei aqui mais ou menos no mês de maio. De maio? Em maio. O senhor ficou poucos meses? Fiquei poucos meses. E por que o Dom José Newton enviou o senhor para Roma? Você já não tinha quase ninguém de padre, de seminarista? Justamente. Ele falou, eu penso que você não deveria voltar para Mariana. Nós aqui não temos teologia, para você fazer o curso de teologia. Então eu vou fazer uma proposta de mandá-lo a Roma, para fazer a teologia na Universidade Gregoriana. Se você aceitar, eu também disse, não há problema. Eu sempre tive como uma postura, né, na vida, não pedir nada, mas também não recusar nenhuma missão pedido por parte da igreja, né, para mim. E sempre me dei certo. Porque quando você se entrega totalmente, Deus ajuda. Ele chama, mas dá também os meios, os recursos para você cumprir aquela tarefa, aquela missão para a qual você está sendo, digamos, encarregado. Eu vou pedir à nossa equipe aqui que mostre agora cenas daquela Brasília, daquela época, década de 60 ali, igreja nascente, capital nascente, então nova capital. Por favor, nos mostrem ali. Aí já é recente, mas já a gente vai chegar lá, olha. Certo. Essa é a Brasília de hoje. Certo. E a gente vai daqui a pouco acompanhar a Brasília lá daquela década de 60. Mudou muito, né, dona Marcela, essa cidade de hoje? Mudou completamente. A catedral era um buraco, né, apenas, né? Não havia catedral, não havia torre de televisão. A esplanada, nem todos os ministérios estavam concluídos. O Juscelino fez o básico para que a capital pudesse prosseguir. Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto... Aí sim, Ministério... agora com essas imagens estamos voltando. Você está vendo
É, justamente. O senhor deve ter visto isso, né? Claro, aí. São as primeiras casas, entende? Barracos, né? Aham. Propriamente, dos candangos, né, que estavam chegando, estavam acampados em acampamentos das grandes construtoras, né? Vila Planalto, Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante, e em vários lugares, entende? E relativamente perto da cidade, né? Para construir. Esta é a igrejinha de Fátima. Essa igrejinha que foi a primeira, Desejo a da primeira esposa de Juscelino. primeira construção de alvenaria em Brasília. Aham. É uma promessa da Sara Kubitschek, da esposa de Juscelino, e uma arquitetura que imita aquele chapéu das freiras de caridade. Entende? Hoje a gente não vê mais, né? Antigamente era aquele chapéu grande, né? Sim. Então o Niemeyer quis imitar justamente aquele chapéu das Para freiras. agradar a primeira-dama. É, para a primeira-dama, que era muito amiga das Irmãs da Caridade. Aham. Então foi essa primeira igrejinha, e a outra feita foi a Capela do Alvorada. A igrejinha, aquela Capela do Alvorada, foi a segunda igreja feita em Brasília. E essas duas igrejas foram as primeiras, mas a de Fátima foi antes ainda. E a Ermida Dom Bosco, que não é propriamente uma igreja, né, uma ermida, mas que foi a primeira construção em alvenaria, decidida pelo Israel Pinheiro, construtor de Brasília, muito devoto de São João Bosco, dentro daquela ideia do sonho, né, de Dom Bosco sobre Brasília. Ele quis que a ermida ficasse lá naquele ponto do lago, justamente olhando para a cidade, para o plano piloto, como que protegendo a cidade. Então foi a primeira construção de alvenaria em Brasília, foi a Ermida Dom Bosco. Bem, essa é a catedral atual, Brasília, claro. Essa é a cidade atual que a gente vê aí com Perfeito. imagens bem mais recentes. Dom Raimundo Damasceno, o seu período em Roma durou quanto lá no Eu fiquei fazendo em a Roma teologia? por volta de 7 anos. Regressei no final de 67 e comecei a trabalhar aqui em 68. Fui ordenado padre e comecei a trabalhar na Vila Planalto, como vigário paroquial do Dom Ávila, que era o pároco da catedral. Dom Ávila, lembramos aqui essa história toda, que foi arcebispo militar do Brasil, o primeiro arcebispo militar do Brasil, pastor queridíssimo aqui na Arquidiocese de Brasília, claro. Um santo para tanta gente, Certo, claro. não é? Aqui é relembrado constantemente aqui na história de Brasília. Ele foi o pároco da catedral. O senhor foi vigário dele? Fui vigário dele, da catedral. Mas a catedral, como não estava construída, as atividades pastorais eram quase todas na Vila Planalto. Bom, e as atividades pastorais no início daquela igreja de Brasília eram diversas. Sim, fique à vontade, tome água à vontade. Eram diversas. Inclusive aqui movimentos muito tradicionais da igreja aqui chegaram, se estabeleceram, alguns perduram até hoje. Por exemplo, o Cursilho de Cristandade, que aliás, Juscelino Kubitschek fez o Cursilho de Cristandade aqui na Arquidiocese de Brasília. Eu fui um dos dirigentes do Cursilho com o Dom Ávila, Cursilho do qual participou o Juscelino Kubitschek, em 75. Em 76 ele morreu de acidente. De modo que o Cursilho foi Então, uma espécie de preparação espiritual para a sua morte. Foi muito interessante esse Cursilho do Juscelino, porque ele era caçado, estava caçado politicamente. E ele residia aqui num sítiozinho perto de Lusiânia, de Lusiânia. E não vinha muito a Brasília, entende? Porque era uma pessoa muito querida em Brasília e ele evitava, então, aparecer em público. E ele foi convidado para o Cursilho, aceitou. E quando ele chegou ao Cursilho, para surpresa de todo mundo, ninguém esperava, não foi avisado a ninguém. Todo mundo reconheceu, estranhou e foi recebido com a salva de palmas. E todo mundo tratando presidente. E o que chamou muita atenção é que o Cursilho vai de quinta-feira à noite, né? Sexta, sábado e domingo. E ele ficou no seminário, lá na QI 17, seminário Nossa Senhora de Fátima, o tempo todo do Cursilho, fechado, residindo no dormitório comum de todos os cursilistas, não tinha nenhum privilégio, assistia todas as palestras, os chamados rolhos, né, no Cursilho, as palestras, participava das refeições, confessou-se e depois foi concluir o Cursilho, como era de praxe na época, no ginásio Santo Antônio, aqui na W5, na paróquia de Santo Antônio. Ali foi o encerramento do Cursilho, ele fez a primeira leitura, comungou, foi ovacionado no final da celebração, carregado praticamente nos braços daqueles que estavam ali presentes, mais de 1000 pessoas, porque a notícia correu na cidade de que o Juscelino estava fazendo o Cursilho e que ia encerrar o Cursilho lá no Santo Antônio. Então aquilo encheu de gente. Então eu vejo nisso aí, primeiro, uma preparação dele para a morte, que ele, claro, não esperava nisso, mas um ano depois ele morreu. E em segundo lugar também foi
talvez a única homenagem prestada publicamente, assim, mais abertamente ao Juscelino, antes dele morrer, foi feita pela Igreja Católica. Porque o governo não prestou nenhuma homenagem ao Juscelino, né? Nós estávamos no tempo do governo militar. Sim. E ele estava cassado, né, de seus direitos políticos, de modo que não havia homenagem nenhuma a ele. E ele foi homenageado pela Igreja, né, ainda antes de morrer, na conclusão do seu cursilho, que eu creio que teve uma influência muito grande. Aliás, o Heitor Coni, a Rita faz uma referência aí no livro, sobre o impacto que o cursilho teve no Juscelino. E ele descreve de que aquilo mexeu muito com ele mesmo, realmente, o cursilho de cristandade. Heitor Coni, grande escritor que faleceu recentemente. Já faleceu, mas era, acho que, conhecido do Juscelino. Sim. E ele faz referência à influência, o impacto do cursilho sobre o Juscelino. Muito está no livro aí, entende? E quando o Juscelino descreve, digamos assim, ou faz uns comentários sobre o ano de 70, o final de 75 para 76, o Juscelino começa a fazer algumas elucubrações de como será o ano novo, né, de 76, de como foi o ano de 75 para ele, o ano em que ele fez o cursilho, que ele estava realmente com um certo rancor de muitas pessoas, mas que ele perdoava, e dizia que não sabia o que ele o esperava em 76, que podia esperar inclusive a morte. Olha, quase que uma espécie de profecia. Sim. Comentada pelo Heitor Coni nesse livro que está aí, registrado pela escritora Rita Elisa Seda. Tá aí, gente. Essa aqui é a biografia de Dom Raimundo Damasceno. Mais uma vez estou mostrando aqui. Você encontra na editora Santuário, na editora Canção Nova, na loja na Canção Nova. Pode entrar na internet, pode pedir já. Aliás, dona Marcela, parece que está esgotado já, hein? Eu estou achando que de vez em quando há dificuldades, viu? A gente procura nas editoras, aí nas livrarias, não, já terminou, nós vamos pedir de novo. Tem que chegar a nova edição. Dona Damasceno, a gente está chegando já ao finalzinho desse primeiro bloco. Chegou já ao final do primeiro bloco, é isso? Então a gente vai deixar para o segundo. Eu quero saber a sequência dessa sua história, também juntamente com a história da Arquidiocese de Brasília. O senhor já contou para a gente esses primórdios tão preciosos aqui, mas vamos seguir nessa década de 70 e 80 ali, quando também há uma transformação na vida do senhor. Claro. A gente vai para o intervalo e volta já.